Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Os discípulos, eles estavam andando e eles estavam entristecidos com o que havia ocorrido. Jesus havia morrido. A esperança deles estremeceu. Só que eles não perceberam que enquanto eles caminhavam, Jesus caminhava junto com eles. E sabe por que eles não perceberam? Porque eles estavam com os olhos focados nas circunstâncias, nas situações que eles estavam enfrentando. Essa noite, Jesus está aqui caminhando no nosso meio. O grande eu sou, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos, Ele está aqui no nosso meio. Tirem os seus olhos das circunstâncias, das situações que vocês estão enfrentando e foquem em Jesus, porque Ele está aqui. Ele é a coisa mais preciosa que nós já recebemos. E Ele já começou a agir no nosso meio. Ele já começou a trabalhar nos nossos corações. Ele veio por você, que já se reúne aqui, que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E Ele veio por você também, que está nos visitando hoje. Ele fez tudo isso aqui por causa de cada um de nós. E nós vamos ser tocados pela presença de Deus hoje. Nós vamos ser tocados pela presença do Espírito Santo hoje. Depois disso, Jesus vem, atravessa uma parede, mas os discípulos ainda estavam com os olhos nas situações. E eles pensaram que era um fantasma. Jesus não é um fantasma. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus, é aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. O sangue de Jesus já foi derramado, os seus pecados, os meus pecados já estão perdoados. Nós já fomos perdoados, nós já recebemos uma nova vida. Nós estávamos mortos e hoje nós estamos vivos. Vida nos ossos secos. Nós estamos vivos, isso já é motivo para nós celebrarmos. Jesus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Cada um de vocês. Posso falar uma coisa? Ele restaurou a minha vida, Ele restaurou a minha família. E tem gente aqui hoje que vai receber restauração na família. Se seu marido não está aqui essa noite, não se preocupe, porque Jesus já está mudando essa situação. Se alguém da sua família não está aqui essa noite, não se preocupe, porque Jesus já está mudando essa situação. Já está tudo feito. Ele disse, está consumado. Já está consumado. Hoje nós vamos ter um encontro mais transformador da nossa vida, porque é isso que Jesus faz. Ele entra e diz assim para os discípulos, paz seja convosco. Paz sejam com vocês. Eu declaro a paz de Cristo sobre a vida de vocês. Paz de Cristo sobre a vida de vocês. Mantenham os olhos fixos em Jesus, porque Ele já está operando no nosso meio. O milagre já aconteceu na cruz. Há poder no nome de Jesus. Ele veio para curar, para salvar, para libertar. Ele veio para restaurar vidas. Esse é um lugar de comunhão. Nós estamos aqui na mesa da Pão e Vinho. Igreja Pão e Vinho, ministério de comunhão. Jesus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. E toda vez que alguém tinha um encontro com Jesus, os milagres aconteciam. Os doentes eram curados. As histórias eram transformadas. Enquanto vocês estão aqui, as coisas já estão acontecendo, porque é isso que Jesus faz. Ele não espera você chegar até aqui. Ele já está caminhando junto com a gente. Que nós possamos manter os olhos fixos em Jesus essa noite. Eu oro, Pai, para que o Senhor toque os corações. Que os corações se rendam diante da Tua presença. Sim, Jesus, nós precisamos entender que o Senhor nos chamou
para que nós apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo. Todos nós aqui somos pessoas simples, todos nós, sem exceção, pessoas simples, vasos de barro, mas nós carregamos o precioso Espírito Santo de Deus, e é isso que faz a diferença em cada um de nós, é isso que muda a nossa identidade, é isso que faz nós termos esperança, é isso que faz nós termos alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Quantas bênçãos nós encontramos só em caminhar com Jesus. Nós já falamos de paz, falamos de esperança, falamos de alegria. Então eu tenho certeza que você já está sentindo a presença de Deus, você já está sentindo o mover de Deus no coração de cada um aqui. Porque é isso que Deus faz. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nós. Nós queremos a Tua presença, Pai. Nós queremos a Tua presença, Senhor. Nós queremos nos render diante da Tua presença, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Abram a Bíblia de vocês. Vamos começar com a palavra. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a forma como nós somos tocados e transformados pela palavra de Deus. Eu amo o que Ele faz nas nossas vidas. Eu fico realmente impressionado com o que Deus faz nas nossas vidas. Ei, Espírito Santo, obrigado pela Tua presença aqui. Vamos abrir em 1 Coríntios 1. Obrigado, Espírito Santo, porque pessoas já estão sendo tocadas aqui. Obrigado, Espírito Santo, porque a esperança já está sendo renovada nos corações. Obrigado, Espírito Santo, porque hoje é dia de milagre, hoje é dia de cura. Ah, Espírito Santo, toca nos corações, Espírito Santo. Toca nos corações, Espírito Santo. Eu oro para que cada um aqui entenda que tem um chamado precioso. Tem algo a mais, tem algo a mais, tem algo a mais sendo liberado hoje. Vocês vão sair daqui sabendo que existe um chamado muito maior do que estar aqui somente aos domingos. Aleluia, aleluia. Eu louvo a presença do Espírito Santo aqui. Vamos lá, 1 Coríntios 1, 26. 1 Coríntios 1, 26. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor já está fazendo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se glorie diante dele. Aleluia, aleluia. Alguém se identifica com esse texto aqui? Alguém se identifica com esse texto aqui? Porque eu era uma coisa louca desse mundo. Eu era alguém rejeitado, desprezado, e o culto de hoje é sobre evangelismo. Evangelismo é sobre ser cristão. É sobre quem nós somos. Nós temos uma nova vida. A partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você disse: sim, Jesus, eu quero tudo, eu quero tudo, eu quero viver como o Senhor viveu, eu quero andar como o Senhor andou. Me ensina, Jesus, porque eu não sei nada, mas o Senhor vai me ensinar. O Espírito Santo Consolador, Ele ministra aos nossos corações. E eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Um homem simples, mas cheio do Espírito Santo de Deus. E eu quero que vocês comecem a trazer isso para vocês, como Deus age na nossa vida, como Ele transforma na nossa vida. Mas antes disso, eu quero honrar a vida do pastor Flávio e da pastora Renata, e contar um pouquinho de coisas simples que Deus faz na nossa vida e que a gente só vai entender mais para frente. Eu estava mexendo em algumas coisas lá em casa, organizando algumas coisas,
e eu achei um cartão postal antigo de quando eu estudava, quando eu estava no colegial, e eu tinha um amigo muito querido, e ele estava se mudando para Belém. Ele falou assim: eu vou te passar o meu endereço, você anota aí o meu endereço, e depois você vai me visitar. Não vamos perder a amizade, não vamos perder o contato. Eu falei: beleza. E aí ele me deu um cartão postal, e quando eu achei lá em casa, o cartão postal era de Brasília. Eu nunca imaginei que eu viria para Brasília, não teria motivo de eu estar aqui em Brasília. E quando eu peguei, o Espírito Santo de Deus me falou: eu já estava trabalhando. Antes que você tivesse sido encontrado, eu já estava trabalhando. E eu ganhei esse amigão aqui, o Flávio, e a família dele é uma família muito abençoada. E isso tem a ver com o evangelismo. Porque a vida do Flávio e da Renata é a expressão do Evangelho de Deus. Não é só o que eles pregam, não é só o que eles fazem aqui, é o cotidiano deles. Hospitaleiros, pessoas amáveis, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, que têm uma família nos caminhos do Senhor. Oh, que coisa linda é isso, você ter a sua família nos caminhos do Senhor. Eu honro a sua vida, Flávio, honro a vida da Renata. Agradeço a Deus, porque uma coisa simples, eu sou um homem de poucos amigos. E eu orava a Deus pedindo para que Ele me desse um amigo. E Ele me deu um amigo em Brasília. Eu sou de Jundiaí, São Paulo. Sabe, às vezes você não vai entender o que está acontecendo na sua vida, como Deus está trabalhando, ou às vezes até parece que Deus não está trabalhando na sua vida. Mas calma, Ele deixou a paz do Senhor no nosso coração. Aquietem-se, renovem a esperança, renovem a alegria. A minha paz está sobre vocês. Não aconteceu ainda aqui, porque no céu já aconteceu. Você pode estar enfermo aqui, mas no céu a sua cura já aconteceu. Os seus pais podem não estar aqui nessa noite, mas nos céus os seus pais já foram atingidos pelo Espírito Santo. O seu marido pode não estar aqui essa noite, mas nos céus ele já foi tocado pelo Espírito Santo. E eu declaro sobre vocês hoje, que tudo que vocês pedirem, no nome de Jesus, crendo vocês receberão. Crendo vocês receberão. Creiam na palavra de Deus, creiam em Deus, creiam no que Ele tem falado no coração de vocês. Não se deixem levar pelas situações ou pelas circunstâncias. Lembre-se, você está andando, mas Jesus está caminhando junto com vocês. Junto com vocês, junto com cada um de nós. E o que isso tem a ver com o evangelismo? Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós entendemos que nós precisamos fazer algo, além de nos reunirmos aqui, glorificarmos o nome do Senhor, irmos para as nossas casas. Cara, você não pode ir para a sua casa e ficar sem dobrar o seu joelho se seu pai ainda não está aqui, se a sua mãe ainda não está aqui, se o seu marido não está aqui. Eu sinto que Deus quer falar com famílias essa noite. Ele quer restaurar algumas coisas que foram quebradas nos nossos corações. Existe uma desesperança instalada nos nossos corações. Não acredite no que o diabo diz, porque ele é um mentiroso. E ele é isso desde o começo. Ele só sabe nos enganar. Tudo que ele consegue fazer é mentir para a gente. Agora, se nós estivermos firmados na palavra de Deus, se a nossa esperança estiver em Cristo Jesus, se a alegria já estiver sido restaurada no nosso coração, meus irmãos, nós vamos entender que nós podemos trazer a mudança para a nossa casa. Jesus espera que nós nos levantemos como igreja, um povo santo, escolhido, restaurado, e que a gente comece a declarar que haverá mudança e transformação na nossa casa. Nós somos os instrumentos de restauração da nossa casa. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos. Pai, nos ensine hoje
a dobrar os nossos joelhos por aqueles que ainda estão perdidos. Cara, eu gostei muito quando ele estava aqui louvando e ele levanta um clamor por São Sebastião. São Sebastião, não é isso? Porque ele entendeu que ele é um evangelista. Ele entendeu que ele está aqui louvando e adorando a Deus, mas ele é um evangelista. E o papel do evangelista é clamar, clamar pelos perdidos. Nós precisamos clamar pelos perdidos. Um dia eu estive perdido. Eu estive muito perdido. Eu não tinha mais esperança. Eu achava que a minha vida era crescer sem pai mesmo. Que a minha vida era ver a minha mãe cometer um suicídio e perder ela para isso. Mas não foi assim, porque Deus tinha um propósito, assim como Ele tem um propósito na vida de cada um aqui. Um dia eu estava em uma festa, alcoolizado, drogado, era dezembro, e eu já tinha perdido as esperanças. E antes disso, eu havia feito uma oração para Deus, a oração mais verdadeira da minha vida. Eu só disse: Deus, eu quero ser feliz. Essa foi a minha oração. E passou muito tempo e eu estava nesse lugar, drogado, dezembro, sem família, sem esperança, sem nada. Chegou um cara, um japonês, também drogado, embriagado. Ele chegou para mim e disse assim: cara, você não vai acreditar. Eu sei que você está drogado, eu também, mas Deus mandou eu vir até aqui e dizer para você que você vai ser feliz ainda. Deus mandou dizer que você vai ser feliz ainda. E nesse dia eu falei: eu sou muito amado por Deus. Eu sou muito amado por Deus. Porque às vezes a gente acha que Deus vai chegar e falar assim: você vai para o inferno. Você já está condenado. Acabou. Olha a sua vida. Olha que porcaria que está a sua vida. Não é isso. Deus é um Pai amado. Ele quer sim que todos nós mudemos de vida. Ele quer sim que a gente se aproxime dele e receba todo esse amor. Ele quer que a gente se reúna aqui, dobre os nossos joelhos e que nós clamemos por São Sebastião. Sabe? Um dia você foi encontrado por Jesus. E existem pessoas que vocês conhecem que precisam ser encontradas por Jesus. E ao invés de olhar para eles e pensar: nossa, olha lá meu amigo, continua se drogando. Coloque seus joelhos no chão e clame para que ele seja encontrado pelo amor de Deus. Nós precisamos ser encontrados pelo amor de Deus. Nós precisamos compartilhar esse amor. Nós precisamos disso. Nós precisamos sair daqui de cada culto diferentes. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos parar no semáforo e quando alguém vier e falar assim: uma balinha, você fala: vem cá que eu tenho muito mais que uma bala para te dar, cara. Jesus te ama. Essa não é a vida que Jesus fez você para você viver. Ele tem muito mais. Ele tem muito mais. Você vai ter uma família. Deus quer restaurar a sua família, quer restaurar a sua casa. Ele quer que você tenha trabalho, tenha sustento, tenha dignidade. Sabe? Depois desse encontro que eu tive, onde Deus disse que eu ia ser feliz, eu tenho a minha esposa, meu filho, minha filha, eu tenho uma vida completamente restaurada. E eu entendi que Deus não tinha me chamado porque eu era alguém especial. Não tinha nada a ver com isso. Ele só me chamou porque Ele me ama, assim como Ele ama todos. Todos. Eu falei: Senhor, eu não posso ficar parado. Eu não posso deixar que mais pessoas continuem indo em festas e se perdendo nas drogas. Eu preciso fazer algo pelas pessoas. E eu começo a ler um texto que me deixa muito indignado. E eu quero dividir esse texto com vocês. Que é Mateus 28. Mateus 28, 19. Obrigado, Espírito Santo.
Obrigado, Espírito Santo, porque nós estamos entendendo que o Senhor nos restaurou. Nós não éramos nada, nós não tínhamos nada, nós estávamos perdidos, completamente enganados, mas Ele tocou no nosso coração e nos trouxe até aqui, porque Ele tem um plano e um propósito na vida de cada um de nós, e eu te louvo por isso, Espírito Santo. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus, Ele nos chama, Ele renova a esperança no nosso coração, Ele mostra para que nós somos chamados, qual é o nosso propósito aqui nessa terra. Ele fala, calma, porque eu vou estar com vocês. Jesus, mas eu não sei falar. Calma, porque eu vou estar com vocês. Jesus, mas eu que era pecador. Calma, porque eu vou estar aqui com vocês. Ele faz uma promessa, que Ele estaria com a gente até o fim, até o fim, até o fim. Vamos se agarrar nessa promessa, mas vamos entender o chamado também. Jesus nos chamou para avançarmos. Eu acho interessante que quando a gente lê o Antigo Testamento, o povo de Deus está sempre em movimento. O mar está fechado, mas Ele fala, marchem, marchem. Nós não fomos chamados para ficar parados. Nós não fomos chamados para ficar parados. Em Marcos 16, 15, ele diz, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a toda a criação. Atos 1:8 ele diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Esse chamado é para todos nós. Pessoas simples, mas cheias do Espírito Santo de Deus. Comece a perceber essa nova realidade. Vocês são cheios do Espírito Santo de Deus. Vocês não vivem mais como vocês viviam antes, cheios do Espírito para transbordar. Nós precisamos transbordar em São Sebastião. Nós precisamos transbordar em Brasília. Por onde nós passarmos, o Evangelho precisa ser anunciado. Nós precisamos transbordar nas nossas casas. Os nossos filhos precisam olhar para a gente e ver que nós somos parecidos com Jesus. Eles não vão conhecer Jesus se não for através da vida de cada um de nós. É lindo ver quando as crianças vêm aqui na frente. É uma nova geração. E é uma geração que tem a possibilidade de ser mais cheios do Espírito Santo do que nós, porque eles estão crescendo aqui, eles estão bebendo da fonte. Uma geração de evangelistas, de apóstolos, pastores, profetas, mestres. Nós precisamos trabalhar nas nossas casas. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos. E a nossa vida é uma carta aberta do Evangelho. A minha filha Valentina, é muito lindo quando ela olha para mim e fala assim, porque ela é criança, então ela pensa que, não pai, você não, você é parecido com Jesus. Isso no meu coração eu falo, cara, Deus é incrível. Olha como Ele mudou a minha vida. Parecido com Jesus. Olha que responsabilidade. É lindo isso. Sabe? Nossos filhos olhar e falar, cara, você se parece com Jesus. Você se parece com Jesus. E eu vejo Deus agora, como que é seu nome? Natanael. Eu vejo agora Deus levantando você. Você vai ser um evangelista aqui da casa. Você vai levar a palavra de Deus.
você vai contar o seu testemunho, a forma que você foi resgatado, e você vai começar nos seus amigos, porque eles já têm visto que a sua vida está diferente. Eles já têm visto que Deus está trabalhando na sua vida. Eles já têm visto e por um pouco eles vão se incomodar com a sua vida. Natanael não anda mais com a gente. Natanael não quer mais fazer o que a gente fazia. Cara, Natanael tá careta, virou crente. Virou crente, que lindo, glória a Deus. Porque daqui a pouco alguém vai chegar assim e falar assim: Natanael, fala para mim, o que aconteceu, cara? Por que você mudou tanto? E você fala: vem cá que eu vou te contar. E é um que vem e que espalha a notícia, mais um que vem e que espalha a notícia. Todos nós fomos chamados por Deus. Todos nós, para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho. Depois desse encontro com Deus, na época eu trabalhava como Uber, e eu entrava no Uber e eu começava a pensar assim: eu preciso falar de Jesus para as pessoas, mas como que eu vou fazer? O que eu posso falar? Eu estou trabalhando, será que é ético eu trabalhar e de repente, ei, Jesus? E eu começo a falar de Jesus para as pessoas. Simples assim. Jesus te ama, tenha um ótimo dia. Jesus te ama, tenha um ótimo dia. E a minha sede por Deus começa a aumentar, eu começo a buscar mais e mais e mais e mais. E quanto mais eu buscava, mais esses versículos gritavam no meu coração. Vá e pregue a palavra, pregue a palavra. Eu morava em uma cidade do interior e eu pensei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu comecei a ficar incomodado, eu preciso fazer alguma coisa. E nessa cidade tinha uma praça central e o ponto de ônibus era um terminal de ônibus. E eu falei assim, quer saber? Eu vou levantar de manhã, que é o horário de pico, 6, 7 horas da manhã, e eu vou chegar no ponto de ônibus, eu vou falar de Jesus para essas pessoas. Mas eu não sabia nada. Tudo bem, eu li um versículo, eu chegava no ponto de ônibus, ia sempre com uma mochila, colocava a mochila, abria a Bíblia, lia um versículo e começava a falar com as pessoas no ponto de ônibus. Depois eu ia embora e muitas vezes eu pensava, cara, o que eu estou fazendo? Ninguém está prestando atenção no que eu estou dizendo aqui. Mas o Senhor continuava trabalhando em mim, e eu continuava, até que um dia eu estava chegando em casa assim, e uma mulher me parou, abrindo o portão. Ela falou assim, ei, você que estava lá na praça falando de Jesus? Eu falei, é. Ela falou assim, olha, eu queria te encontrar, porque esses dias você foi lá e você falou uma palavra e aquilo tocou no meu coração. É isso que acontece. Não é sobre nós, é sobre Jesus. Então não tem problema se você não vê nada acontecendo. Você não foi chamado para ver nada acontecendo. Você foi chamado para falar de Jesus. Nós somos chamados para falar de Jesus. E aí eu fui ficando empolgado e eu falei assim, não, eu acho que as pessoas, elas não conhecem, porque elas não leem a Bíblia, né? Então eu peguei e falei, eu vou fazer uma oferta. Eu vou comprar uma quantidade de Bíblias. E eu comprei 200 Bíblias. E eu fui lá no ponto. E eu falava de Jesus. E no final eu falava assim, se alguém quiser uma Bíblia, eu tenho uma Bíblia aqui para entregar para vocês. E eu entregava a Bíblia. E tinha gente que pedia 2. E tinha gente que chorava. E Deus continuava trabalhando. Mas para mim isso tudo era normal. Porque eu entendia que Ele chamou a gente para apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Nós temos que sacrificar algo. A nossa vida não é um conto de fadas. Nós temos que sacrificar algo. Jesus não morreu na cruz para que a gente se dê bem na vida. Não é esse a proposta do Evangelho, não é essa. Ele nos chamou para pregar o Evangelho. E a palavra dele veio para nos incomodar, para nos tirar da zona de conforto, para falar assim, ei, você precisa fazer alguma coisa. Tem gente morrendo na sua família e indo para o inferno. Tem gente com fome e você não está dando pão. Tem gente com sede e você não está apresentando a água da vida.
nós precisamos fazer alguma coisa. E eu me mudo para Jundiaí, uma cidade maior. E eu começo a pensar, o que eu poderia fazer em Jundiaí? A vergonha aumenta, as pessoas, a quantidade de pessoas que eu vou encontrar, elas aumentam. Pessoas que me viam na noite, pessoas que me viam drogado, que conhecia a minha versão antiga. Eu começo a sentir vergonha porque, como que eu vou lá, cara? Sabe, eu posso estar lá e de repente aparece alguém, e aí, saiu das drogas? Até que eu entendi que é esse o trabalho de Deus. É que as pessoas do passado venham, nos encontrem, apontem o dedo, acusem, e a gente entenda que o sangue de Cristo derramado naquela cruz já nos limpou de todo o pecado. E quando alguém falar assim, e aí, saí das drogas? Saí, e estou orando para que você saia também. Você está aqui na minha lista de oração, ó. Eu oro pela sua vida, porque aquele lugar que a gente vivia, não é para ninguém viver ali. Você precisa de Deus, da mesma forma que eu preciso. Vem para Jesus, vem saber como que a minha vida mudou. E a gente estava em um Natal, né? Era próximo do Natal. E Natal é uma época que todo mundo começa a pensar sobre a vida, final do ano chegando, e começa a pensar sobre Deus. De uma forma simples, mas todo mundo começa a pensar sobre Deus. E eu falo com a minha esposa, eu falo, nós precisamos ir lá no centro de Jundiaí. Lá o centro é um calçadão, tem um fluxo muito grande de pessoas. E nós precisamos falar de Jesus. Mas eu não sei como, porque é diferente de Itatiba, que era a outra cidade. E o Senhor fala para mim, então pega um papelão, uma caneta, e escreve nesse papelão. E vocês vão ficar lá em pé. E nós escrevemos, posso orar por você? E nós ficávamos no centro de Jundiaí. Posso orar por você? A primeira vez eu estava sozinho. Só que depois Deus colocou uma companheira. E quando eu falei, vamos, ela falou, você está falando sério? Eu falei, tô. E ela falou, vamos. Para os solteiros, procure alguém que vá somar na sua vida. Procure alguém que quando você falar assim, ei, eu quero me casar com você, só que a minha vida não é sobre mim, é sobre Jesus. Você quer fazer parte disso? E a pessoa fala, quero. Ok, case com ela. Case com ela. Case com alguém que entenda que você não vive para você mesmo, mas que você vive para Jesus. Essa é a união que Deus deseja. Viver como Jesus. Nós precisamos viver como Jesus. Ter relacionamentos que nos levem até Jesus. No primeiro dia que a gente ficou lá no centro, 20 pessoas paravam para a gente orar. Eu, uma pessoa simples, despreparada. Ela, uma pessoa simples, despreparada, mas cheios do Espírito Santo de Deus. E eu tenho a impressão que a gente falava, Deus te ama. E a gente orava de forma simples. Só que o Espírito Santo de Deus falava algo muito diferente. Porque eu falava, Jesus te ama, e a pessoa começava a chorar. Ela desabava a chorar no centro da cidade. E sabe uma coisa que eu percebi? Quem está sedento não se importa com nada, com vergonha, com nada. As pessoas, elas vêm. Só que elas precisam de alguém que vá. Elas precisam de alguém que esteja lá fora. Elas precisam nos encontrar lá fora. Para depois chegarem aqui. E quando elas chegam aqui, elas falam, eu encontrei o Natanael. E ele falou de Jesus para mim. E me trouxe para a igreja, cara. É por isso que eu estou aqui. Porque eu encontrei alguém que ouviu o chamado de Jesus. Nós precisamos ouvir o chamado de Jesus. Antes de tudo isso, eu percebi que eu precisava de mais do Espírito Santo. Então eu comecei a pesquisar e a gente
teve um evento, e eu falei, não, eu vou para lá, e fui para Ribeirão Preto, e foi muito louco, porque quando eu cheguei lá, o primeiro Uber que eu já peguei, eu falei, não, eu vou falar de Jesus para esse cara. E eu começo a falar de Jesus, e ele fala, eu estou desviado. E tal, e pá, Jesus, Jesus, Jesus. Daí eu chego na conferência, e tinha umas ativações proféticas lá, e eu falei, não, eu preciso de uma palavra lá. E eu vou, e tinha uma japonesa, ela falava inglês, e tinha um tradutor. E quando eu chego, ela fala assim, uh, uh. E eu, que coisa estranha, tal, não estava acostumado com isso. E ela começa a falar assim, eu vejo que você vai ter uma vida divertida com Jesus. Eu vejo que você vai ter uma vida muito divertida com Jesus. E eu começo a pensar, o que seria uma vida divertida com Jesus? E eu lembro da gente na praça orando pelas pessoas. Eu falo, isso é uma vida divertida com Jesus. Quando você começa a orar por pessoas e você não sabe o que está acontecendo, mas você sabe que está acontecendo. E pessoas começam a ser tocadas pelo Espírito Santo e você entende que não tem nada a ver com o que eu faço, com a minha esposa faz, que o Flávio faz, que cada um de nós faz, mas tem a ver com Jesus. Ele nos chamou para que a gente se levante e comece a ir em direção aos perdidos. Existe uma urgência. Em Romanos 10, 14 diz, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão belos são os pés dos que anunciam as boas novas do Evangelho. Um dia eu estou na praça e eu vejo um cara de bicicleta e eu sinto o Espírito Santo falando, vai lá falar com ele. E eu falo, mas eu não tenho nada para falar, o que eu vou falar? Vai lá. E eu chego para ele, não tenho nada para falar, então eu falo, cara, você vai a alguma igreja? Ele olha para mim e fala, minha esposa, não, você vai a alguma igreja? Não, eu ia, mas eu não estou indo mais. Falei, tá bom, então eu estou te chamando para ir na igreja. Deus mandou eu chamar você para ir na igreja. E aí ele fala assim, tá, mas é que eu moro muito longe e eu estou desempregado, eu não tenho como ir na igreja. E eu falo assim, então tá bom, você me dá seu endereço que eu vou te buscar na sua casa. Ele passa o endereço. E eu fico meio assim, porque eu não conheço o cara, tal, mas ele passa o endereço. Chega no dia do culto, fala, eu vou buscar esse cara. E eu mando mensagem, ele não responde. Eu mando mensagem, ele não responde. Faltando 15 minutos para o culto, ele responde. Eu estava sem internet, só vi sua mensagem agora. Eu falei, tudo bem, mas você quer ir para o culto? Porque eu estou aqui pronto para te buscar. Ele fala, então vem. Eu chego lá, busco ele, a família. Quando a gente chega no culto, vem um pastor convidado na igreja. Ele olha para o cara e diz assim, você, levanta. E ele começa a entregar uma palavra para o cara que tinha tudo a ver com a situação que ele estava vivendo. Mas se eu não estivesse lá na praça, se eu não tivesse ido até ele, ele não teria vindo até a igreja. E ele não teria recebido o que Deus queria que ele soubesse. Nós precisamos nos levantar e ir em direção aos perdidos. Eu acredito que todo mundo já leu esses textos aqui. A Bíblia não é um livro de história. Ela é o próprio Deus falando aos nossos corações. E nós precisamos entender que às vezes Ele pede, às vezes Ele comenta e às vezes Ele ordena. E Ele ordenou que nós nos levantemos como igreja e que a gente comece a ir atrás dos perdidos. Nós precisamos de apenas um encontro com Deus. Esse culto está acontecendo por causa de todos nós que estamos aqui.
mas por causa de 3 ou 4 pessoas que estão aqui visitando a casa pela primeira vez. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus te alcançou. O amor de Deus te alcançou. Você está voltando para a casa do Pai. E Ele está te recebendo de braços abertos. Ele quer que você se relacione com Ele. Ele é seu Pai. Um pai que vai atrás dos filhos. Ele vai atrás das ovelhas perdidas. Os 2 aí também estão visitando a casa pela primeira vez. Ele quer encontrar vocês. O amor de Deus está sobre a vida de vocês. Está sobre essa casa. Nós precisamos do amor de Deus. Não dá para viver sem o amor de Deus. Não dá para viver sem o amor de Deus. Vamos aproveitar a oportunidade de estarmos diante da presença de Deus. Eu creio que Deus já está trabalhando nos nossos corações. Não deixe que essa chama se apague. Não deixe. Não deixe de orar pela sua família. Permaneça orando pela sua família. Você está buscando algo para a sua família? Você que está buscando? Deus sabe de todas as coisas. Não desista, não desanime, até que a sua família esteja toda sentada aqui. Continua, permaneça, persevere. Se encha de esperança. Eu estou cheio de esperança hoje. Porque tem 4 pessoas. Eu vi 3, mas eu não sei quem é a 4ª. Quem é a 4ª pessoa que está aqui pela primeira vez? Ah, que lindo, cara. Que lindo, Jesus te ama. Jesus te ama. Ele me trouxe de Jundiaí para Brasília para dizer que não acabou. Não acabou. A sua vida começa agora. A sua vida está começando agora. O passado não te define. Pelo contrário, Ele quer trazer você para uma nova vida. Ele quer curar as feridas do seu coração. Ele é seu Pai, cara. E não importa o quanto você viveu distante do seu, Ele é seu Pai. E Ele sempre vai ser seu Pai, se você quiser. Ele te chama por filho. E Ele quer que você chame Ele por Pai. Oh, Deus. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Ah, Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus.